Olá, turma, tudo bem? Então vamos passar agora para o nosso vídeo 17 da nossa aula 1, no qual nós vamos tratar da primeira tese, que é a tese da gratuidade de justiça. Vejam bem, gostaria de lembrar vocês que a partir de agora nós vamos tratar sobre 4 teses, apenas 4 teses, tá? Porque nessa aula 1, ou melhor, o conteúdo dessa nossa aula 1 é simplesmente fazer com que você, ao final dela, saiba elaborar uma peça trabalhista de acordo com o principal modelo que deve ser observado para a elaboração de peças, no caso de reclamação trabalhista, para o exame de ordem. Então, a nossa intenção aqui, obviamente, não é a de estudar todo o direito material aplicável às peças, todas as teses de direito processual aplicáveis às peças, nada disso. É apenas de fazer com que vocês tenham essa consciência de que, agora eu sei como eu tenho que pensar, como eu tenho que fazer para elaborar as teses, o que significa tese, por que o professor Luiz Cláudio toda hora fala que a prova da OAB é uma prova de teses, enfim, tá? Saber lá fazer uma reclamação trabalhista minimamente, com poucas teses, mas que ao final vocês já consigam elaborar uma reclamação trabalhista, pelo menos com essas teses. Obviamente que para a gente entrar em outras teses, requer conhecimento de direito material e processual, além das teses que a gente vai estudar. Mas isso a gente vai falar depois com calma em outra aula, não aqui na aula 1. Tá? A aula 1 é apenas, lembrando sempre disso, apresentar minimamente os requisitos necessários para você fazer ou conseguir fazer uma reclamação trabalhista no melhor modelo, ou no modelo mais aconselhável aí para o exame de ordem. Tá? Então, depois que a gente termina lá o endereçamento, faz o endereçamento da reclamação trabalhista e termina a apresentação, nós entramos nas teses. Uma das primeiras teses que você sempre deverá incluir no texto da sua reclamação trabalhista, se ela obviamente estiver presente na, no exercício, na questão lá, da peça prática profissional da sua prova, é a tese da gratuidade de justiça. Então, antes de mais nada, vamos ver quais são os fundamentos que nós vamos utilizar para a elaboração dessa tese. Bom, a gratuidade de justiça, hoje em dia, ela vem regulamentada no Código de Processo Civil, quase que integralmente. Antes do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015, a gratuidade de justiça era regulamentada pela Lei 1060, que ainda tem alguns dispositivos em vigor, mas são poucos. O que é realmente mais importante sobre gratuidade de justiça está aqui no CPC, entre os artigos 98 até o artigo 102, tá vendo? Porque no 103 vai começar a falar aqui de procuradores. Então, desses artigos aqui, e isso é importante você ter em mente, a gente vai ter que levar em consideração apenas 2 dispositivos. O primeiro deles, o que está aqui no caput do artigo 98, que vai dizer o seguinte, ó: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei, tá vendo? Então, se a pessoa natural ou jurídica não tem como arcar com as chamadas despesas processuais, incluindo aí as custas e os honorários advocatícios, ela tem direito à gratuidade de justiça. Então,
eu tenho que observar no exercício a informação sobre um fato que dá a essa pessoa direito de requerer a gratuidade de justiça. Para os efeitos da nossa tese, esse é o principal dispositivo que a gente tem que ter em mente, além daqueles que estão lá na CLT e na súmula 463 do TST. Mas aqui do CPC, esse é o mais importante, porque a gente usa essa redação para facilitar a elaboração de nossa tese. E aí, aqui, o CPC dispõe sobre gratuidade de justiça, fala sobre o conteúdo da gratuidade de justiça, ou seja, o que ela abrange, né? O que ela compreende, por exemplo, no parágrafo 1º, e traz outras disposições acerca da gratuidade de justiça, mas que nós, obviamente, não vamos estudar, porque nem tudo aqui nos interessa para elaborar a peça para o exame de ordem. Além lá do caput do artigo 98, também é bom apenas citar, quando a gente vai fazer alusão aos fundamentos legais e jurisprudenciais sobre o desenvolvimento da tese sobre gratuidade de justiça, o artigo 99, parágrafo 3º, que diz que presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Então, basta a alegação de que a pessoa natural, no caso a pessoa física, ela não tem como arcar com as despesas do processo, com os custos do processo, vamos dizer assim, melhor, né, porque envolve também as custas e honorários advocatícios e todos os demais itens que estão aqui especificados no parágrafo 1º do artigo 98, que pronto, que ela já tem direito à gratuidade de justiça, tá bom? Na CLT, nós temos melhor dizendo, seção que trata sobre custas e emolumentos. Dentro dessa seção que trata sobre custas e emolumentos, que começa aqui no artigo 789, nós temos o artigo 790 da CLT, que trata de custas e emolumentos, mas que também fala sobre gratuidade de justiça, fala sobre justiça gratuita. No artigo 790, o que nós temos aqui o parágrafo 3º, que vai dizer que é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, tá vendo? O benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. Ou seja, quando a pessoa física recebia, no caso aqui, o empregado recebia salário igual ou inferior a 40% do chamado teto do INSS, você não precisa guardar esse valor, tá? Você só precisa saber que existe o teto do INSS. Para pesquisar, você digita teto do INSS, ó, que aí você vai ter aqui uma tabelinha dizendo qual é o valor do teto do INSS. Para 2025 está 8.157,41. Então, 40% disso aqui vai dar mais ou menos R$3.300, 3.200 e alguma coisa. 2.400, 3, não, dá mais. Deixa eu fazer uma continha aqui, ó. Vamos fazer uma continha aqui para a gente. 857,41, 857,41 vezes 40%. Isso é igual a 3.262. Então, quem recebe salário igual
ou inferior a 3, recebia, né? Ou recebe o empregado quando está trabalhando. Aí, repare que esse artigo aqui da CLT, eu vou aplicá-lo ao empregado, porque é quem recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, do limite máximo do teto do INSS, cujo valor vai ser quem recebia salário. Quem recebe salário até R$ 3.262,96 não precisa guardar, tá? Só precisa ter em mente, mais ou menos 3.200, porque na OAB eles não vão querer saber se você sabe de cor esse valor. Não. Eles vão colocar lá, o empregado recebia um salário mínimo e meio. Aí você vai saber que um salário mínimo e meio, está praticamente até 2 salários, quase sempre, pelo menos até hoje, estiveram dentro desse limite aí de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao empregado. Existe muita discussão sobre se o parágrafo terceiro ele traz um poder para o juiz do trabalho ou um poder-dever. O que quer dizer isso? Se, quando o juiz do trabalho se depara com um empregado que tem um salário que está inserido nesse limite aqui, se ele precisa realmente de que os benefícios da justiça gratuita tenham sido requeridos ou não pelo advogado desse empregado, ou mesmo pelo empregado, por meio do justo postulante. Ou se ele estaria já obrigado a conceder de ofício. Essa discussão, para nós, aqui nos termos de gratuidade de justiça, pelo menos para a questão da tese, ela é irrelevante, tá? Só estou levantando ela porque vocês podem ouvir falar dela quando vocês forem estudar gratuidade de justiça. Quando a gente for estudar gratuidade de justiça, nós não estamos estudando sobre gratuidade de justiça, tá? Estou querendo mostrar isso para vocês. Existe uma diferença entre compreender os elementos para a elaboração de uma tese e estudar os institutos, tanto de direito material quanto de direito processual. Professor, quanto mais eu estudo direito do trabalho e processo do trabalho, obviamente que mais fácil vai ficar para eu identificar uma tese quando eu olho no exercício da OAB e para eu dali compreender quais são os requisitos que eu tenho que ter atenção para elaborar a tese. Mas isso não quer dizer que quando a gente fala de tese, a gente primeiro detalha todo o instituto, né? Como se, por exemplo, primeiro eu fosse estudar tudo sobre gratuidade de justiça que está aqui no CPC, tudo sobre gratuidade de justiça que está aqui na CLT, e também no entendimento do TST. Não, nada disso, tá? Para a elaboração de uma tese, você tem um conhecimento específico que você tem que ter. Então, mas voltando aqui ao parágrafo terceiro, então existe essa discussão. Só que para a OAB ela é irrelevante. Por quê? Porque quando você se depara com as situações fáticas, lembra? Fato, fundamento jurídico / jurisprudencial e a consequência da tese, né, que é a demonstração do direito do empregado, em regra, porque nós estamos falando de uma reclamação trabalhista. Então, lembrem-se. Então, essas discussões elas são muitas vezes irrelevantes, mas é sempre irrelevante. Por quê? Na OAB, o fato que a gente vai prestar atenção para identificar se eu tenho que arguir a tese ou não, constando do exercício, a não ser que eu tenha um entendimento, por exemplo, numa jurisprudência do TST, dizendo que naquele fato eu não aplico aquele determinado direito, aí eu vou usar isso em regra para defesa, para contestação, mas para reclamação trabalhista não. Então, se eu tenho um fato e eu tenho um fundamento jurídico que regulamenta, que fala sobre aquela situação e que garante o direito ao empregado, nesse caso, direito à gratuidade de justiça, toda e qualquer discussão doutrinária, jurisprudencial que ainda esteja em andamento é irrelevante, tá? A gente vai colocar isso em prática já já, calma, tá bom? Tá. Então, voltando aqui. Além do parágrafo terceiro do artigo 790, eu também tenho que ficar atento ao que dispõe
o parágrafo 4º, que diz, ó, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Lembrando que, em relação à pessoa física, basta a declaração, como consta lá no CPC, tá? Então, declarado que realmente não tem como arcar com os custos do processo, todos os gastos necessários para o processo, aí ele já tem direito ao benefício da justiça gratuita. Além desses dois artigos, como nós já vimos aqui, ó, temos que falar também da súmula 463 do TST, que vai... Ah, não, está aqui. Súmula 463, está aqui, ó. Que diz o seguinte a respeito da gratuidade de justiça, tá? A partir de 26 de 6 de 2017, a concessão da assistência jurídica gratuita, na verdade aqui é gratuidade de justiça, assistência jurídica gratuita é outra coisa, mas vamos entrar nesse mérito agora. Para a concessão da justiça gratuita, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poder específico para esse fim. Daqui a gente extrai algumas coisas. Primeira dela, basta a assinatura da famosa declaração de pobreza. Então, se a parte chega lá e fala, olha, eu não tenho condição de arcar com os custos do processo, com os gastos do processo, então tá bom, assinou aqui, basta essa declaração. Ou basta que a parte, ou melhor, que o advogado inclua na sua procuração poderes para requerer a favor do reclamante os benefícios da justiça gratuita, desde que na procuração conste que o reclamante declarou que realmente não tem como arcar com os benefícios da justiça gratuita, tá? Então, isso é para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, é um pouco diferente. Segundo a súmula 463 do TST, item 2, olha, no caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração. É necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. Então, se for pessoa jurídica, não basta simplesmente fazer a declaração de hipossuficiência, a declaração de pobreza. Não. Tem que demonstrar cabalmente que realmente a empresa não tem como arcar com os gastos do processo, tá? Então, voltando lá ao nosso material. Feita essa apresentação sobre os fundamentos que estão presentes no CPC, na CLT e na jurisprudência do TST, aplicáveis para a construção da tese, preste atenção, não é para o estudo de justiça gratuita, é para a construção da tese, vamos observar agora em quais situações, ou melhor, quais são os fatos que eu tenho que ficar atento no exercício para poder identificar que ali existe um fato que eu vou usar para elaborar a minha tese de gratuidade de justiça. Primeiro fato, que você tem que analisar lá no exercício. Se o exercício diz que o reclamante está desempregado. Segundo fato, que pode estar, que normalmente vem atrelado a esse, tá? O fato do empregado estar desempregado. Verificar nas informações constantes do exercício se há alguma informação sobre o fato de o reclamante não ter como arcar com as despesas processuais. Ou seja, diz lá no exercício, olha, o João, né, porque lá eles sempre vão colocar o nomezinho do empregado, ele está numa situação financeira atualmente periclitante. Opa, pronto. E, além disso, ainda está desempregado. Ô, João está desempregado desde que saiu da empresa, que está lá no exercício da empresa, e até hoje não conseguiu um novo emprego e que nessa empresa sempre recebeu apenas um salário mínimo. Opa! Por que eu falei do salário mínimo? Porque, ó, quando o exercício mencionar que o salário do empregado está dentro do limite mencionado no parágrafo 3º do artigo 790 da CLT. Tá vendo? Então, aquele limitezinho lá, ó, que nós vimos aqui, 3.200, mais ou menos 3.200,
que no exercício eles vão dizer um salário mínimo e meio, enfim. O que acontece? Ele é importantíssimo para a gente saber que ali tem uma tese que você tem que levantar sobre gratuidade e justiça. Entenderam? Então vamos lá. Bem, como é que eu vou arguir, como é que eu vou elaborar essa tese, né? E o pedido que está atrelado a essa tese? Veja bem, eu vou desenvolver a tese, elaborar a tese com atenção aos seguintes elementos, tá? Que a tese, obviamente, o pedido respectivo pode ser feito pelo próprio advogado, diretamente, se tiver poderes para isso, na procuração, como diz lá a súmula 463 do TST, ou pelo próprio reclamante, né, se ele for pessoa física, tá? Além de eu desenvolver a tese prestando atenção para o fato de que eu mesmo posso, por exemplo, você mesmo, ou você mesma, como advogada, pode estar desenvolvendo a tese, né, normalmente lá na petição, sem dizer que quem está desenvolvendo é o próprio reclamante, você mesmo, em nome do reclamante, a gente vai fazer isso, tá? Em nome do reclamante, e assinando lá o final, tudo bem, tá? Mas, desde que você tenha poderes na procuração para isso. Em regra, isso é meio irrelevante na hora de elaborar a tese. Tá? Seria necessário realmente dar essa informação no exercício, mas a OAB tem aceitado mesmo sem essa informação. Mas, além disso, você tem que informar que está juntando a declaração de hipossuficiência, por causa do artigo 790, parágrafo 4º. Se for pessoa jurídica, aí, obviamente, como nós já vimos, não basta a declaração de hipossuficiência. Tem que informar, mas preste atenção, você vai ter que ver no exercício se esses dados constam lá. Então, vamos supor que você estaria fazendo uma reclamação trabalhista em que o autor fosse a empresa. É possível? É, lógico, o empregador pode ser autor da reclamação trabalhista. Nós vimos isso lá no comecinho. E aí consta no exercício que a empresa está sem condições de arcar com nenhum gasto processual, porque está em uma situação quase que de falência e blá blá blá, e ali vai ter muitos. Aí sim, você vai ter que usar todos esses dados para desenvolver a tese. Tudo isso que eu estou falando vai ficar bem mais simples quando a gente desenvolver a tese, tá? A gente vai colocar em prática já já. Mas só que, em relação à pessoa jurídica, não basta simplesmente eu dizer, olha, o empregado aqui continua desempregado e está sem dinheiro para arcar com os gastos do processo. Não basta só eu dizer isso, tá? Conforme a declaração de hipossuficiência anexa. Não. Mas aí o exercício tem que trazer esses elementos. Se o exercício trouxer, você já sabe que tem que desenvolver essa tese a favor da pessoa jurídica, mas todos esses elementos vão ter que fazer parte dessa tese. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Parece que está tudo um pouco confuso, obviamente, mas vamos praticar aqui um pouco, isso vai clarear bastante. Tá? Ó, vamos fazer um exercício cujos dados eu tirei aqui do 30º exame de ordem unificado. Então, eu vim aqui no 30º exame de ordem unificado, tá vendo? E tirei os dados daqui da peça prático profissional necessários para a gente desenvolver a tese da gratuidade e justiça. E aqui está aqui a prova, né? A prova, essa aqui é a prova mesmo, em rascunho, mas é a prova prático profissional que você tem que fazer, tá vendo? Essa aqui é a peça prático profissional da prova. Então, aí depois eu vou falar algumas coisas sobre, né, como você tem que ir treinando a elaboração de peças, né, e com base no que você vê no exercício, tá? E vou mostrar isso aqui já
com base nesse exercício, que seria o exercício real da prova da OAB. Aqui é para mostrar de onde eu tirei os dados para construir a nossa tese. Então, veja bem, no material que você vai receber, ó, vão estar esses dados aqui, que eu tirei lá do 30º exame de ordem. Quais são esses dados? Ó, vou voltar lá para vocês entenderem. Ó, após juntar durante alguns anos suas economias e auxiliado por seus familiares, Tito comprou uma motocicleta e começou a trabalhar em 15 de dezembro de 2018 como motoboy na pizzaria Gourmet Limitada, localizada no município de Parauapebas, estado do Pará, realizando a entrega em domicílio, de pizzas e outros tipos de massas aos clientes do empregador. A carteira de trabalho de Tito foi devidamente assinada, com o valor de um salário mínimo mensal. Opa, eu já vi um salário mínimo mensal. Eu já sei que o negócio aí está caminhando para isso. Tá? O detalhe. Eu já vi várias vezes alguns de vocês falando que, professor do cursinho, que eu sempre peço para vocês fazerem cursinho também, né? Professor do cursinho fala que toda vez que tiver lá um salário mínimo é para eu requerer gratuidade de justiça. Não, até hoje nunca aconteceu isso numa prova da OAB, tá? Sempre esse dado, ele está junto com o desempregado. Então, o principal elemento ali é o desempregado. Não o único. Pode ser que não fale nada que o empregado não esteja desempregado, mas que fale no exercício que ele não tem como arcar com os gastos. Em regra, eles usam com as despesas processuais, tá? Então, repare. Aí aqui ele vai falar dos direitos que o Tito tem para receber da empresa, ou seja, aquilo que a empresa não pagou para ele. E toda essa redação, ela não me interessa em nada em relação a essa tese que eu quero arguir. Porque para essa tese, e o que eu estou querendo mostrar para vocês na prática é o seguinte: quando a gente faz a leitura do texto, aqui, ó, do enunciado da questão da peça prática profissional, a gente tem que ir separando os trechos que se referem a cada uma das teses que a gente consegue identificar na prova. Então, conforme você vai lendo o exercício, se você tiver conhecimento do direito do trabalho, no caso, direito material aplicável, você vai conseguindo identificar teses. Entenderam? Então, mas isso só é possível, obviamente, se você tiver conhecimento do direito material aplicável. Porque na prova da OAB, eles não te dão as teses de mão beijada. Eles simplesmente embolam tudo. Então, por exemplo, para elaborar o que eu quero aqui no nosso exercício, ó, o que eu quero que você vai fazer aqui nesse exercício? Ó. Considerando que em outubro de 2019, Tito procurou você como advogado para pleitear os direitos lesados, informando que continua desempregado, elabore o endereçamento, a apresentação, isso nós já estudamos nas aulas anteriores, e a tese sobre gratuidade de justiça da pesa processual pertinente. Então, aqui eu estou pedindo para vocês fazerem 3 coisas que estão relacionadas à tese. Então, não é para ler o exercício todo. E eu separei aqui os dados que são importantes no exercício para você entender que num exercício da OAB vem muitas vezes tudo junto e misturado. Então assim, para eu conseguir elaborar o endereçamento, a apresentação, ou seja, onde é que eu vou buscar os dados da apresentação? Estão aqui nesses que estão em amarelo, tá vendo? Aí depois eu vou ter aqui embaixo, ó. Em 20 de setembro de 2019, Tito retornou à empresa e foi dispensado. Eu preciso desses 2 dados, por quê? Porque aqui ele vai dizer, ó, considerando que em outubro de 2019, tá vendo, no mês seguinte, Tito procurou você como advogado para pleitear os direitos lesados, informando que continua desempregado, elabore a peça processual pertinente. Tá vendo? No exercício,
não se fala mais nada sobre a situação financeira de Tito. Tá? Só que ele continua desempregado. Continua desempregado por quê? Porque ele foi dispensado. Ó. Tá vendo? Então, eu preciso desses dados para incluir, ou melhor, o que são esses dados? Eu preciso desses fatos para fundamentar, ou melhor, para incluir na elaboração da minha tese. Porque eles, junto com os fundamentos, é que vão gerar a consequência de que Tito tem direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Estão entendendo? Então vamos ver isso agora no exercício. Ó. Repara bem. Ó. Então eu peguei só os fatos que estão relacionados a essa tese. Por quê? Porque os outros, para essa tese, não tem nenhuma importância. Se você parar para ler lá, você vai ver que, tá, os outros fatos estão relacionados a outras coisas. Então, vamos voltar lá só um pouquinho para vocês compreenderem isso. Ó. Ó, por exemplo, que ele vai passar para cá e vai dizer, ó, em razão da atividade desempenhada, Tito poderia escolher diariamente um item do cardápio para se alimentar no próprio estabelecimento, sem precisar pagar pelo produto. O que isso tem a ver com gratuidade e justiça? Aí continua, ó. Tito fazia em média 10 entregas em seu turno de trabalho. Normalmente recebia R$ 1 de bonificação espontânea de cada cliente, gerando uma média de R$ 260 por mensais. Isso aqui, ó, é uma outra tese que, pelo menos, são fatos que podem gerar uma outra tese, que é o fato de que ele recebia gorjetas. E as gorjetas devem integrar a remuneração do empregado. Mas repara, que em cada pedacinho, ó, aqui, ó, eu poderia pensar numa outra tese, mas eu preciso de mais elementos. Seria a integração dos alimentos fornecidos a Tito ao seu salário, que é o chamado salário-utilidade. Mas pelo que está aqui, como o alimento estava sendo fornecido in natura, então não integra o salário do empregado. Mas repara bem, isso tudo é conhecimento de direito material. Mas repara que esses dois detalhes, ó, isso aqui e isso aqui, não tem nada a ver com isso aqui, com isso aqui. Ó. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Entendeu? A identificação de tese se dá por parte. Conforme você vai fazendo a leitura na prova da OAB, você tem que ir separando isso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso na prática, tá? Então, vamos aqui, ó, na prática, buscar os elementos para a gente construir aquilo que está no nosso exercício, que é o endereçamento, a apresentação e a tese de gratuidade de justiça, né? Então vamos aqui, ó. Agora aqui é como se você estivesse na prova da OAB. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. E vou, ó, mostrar para você como seria possível se você realmente estivesse na prova da... Como é que você faria a leitura, né? Primeira coisa, importante, tá? A primeira leitura que você deve fazer no enunciado da peça prático-profissional é uma leitura dinâmica. Então, você faz uma leitura geral até o fim, para tentar, por meio dessa leitura geral até o fim, identificar qual é a peça. Identificou a peça, então, por exemplo, aqui vai ficar fácil de você identificar a peça. Por que vai ficar fácil de você identificar a peça? Pelo seguinte, deixa eu tirar aqui rapidinho. Que vai estar aqui, ó, para pleitear os direitos lesados, tá vendo? Porque a reclamação trabalhista não é a petição inicial que eu tenho que fazer lá a favor do empregado, então ele vai estar dizendo que o empregado teve direitos lesados pelo empregador, ou ao contrário, que o empregador teve direitos lesados pelo empregado. Se for aquela excepcional situação, e a OAB tem cobrado muitas coisas excepcionais, de que
o reclamante vai ser o empregador e não o empregado. Tá vendo? E aí por exemplo, se eu faço uma leitura dinâmica, já identifico a peça, fica tudo fácil. Por quê? Porque aí assim, agora eu vou fazer a leitura que eu tenho que fazer, a leitura real. E a leitura real eu vou fazer assim, ó. Por exemplo, eu já identifiquei numa leitura dinâmica que é uma reclamação trabalhista. Aí agora, como é que eu tenho que fazer a leitura? Ó, eu vou achar os dados lá só da gratuidade e justiça, porque é a tese que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Ó, presta atenção. Após juntar durante alguns anos suas economias e auxiliado por seus familiares, Tito, eu já sei que ele é o reclamante, né? E como eu sei que é uma reclamação trabalhista, eu vou colocar aqui, ó, em cima dele, e lá na, na parte do rascunho, eu já sei que ele aqui, ó, é o reclamante. Então, eu vou colocar aqui, ó, endereçamento. Aí, apresentação. Aí eu vou começar. Reclamante, eu já sei que é o Tito. Quais são os dados do Tito que eu tenho? Eu só tenho isso e o fato e a sua profissão. Vou pegar aqui, ó. E a profissão, tá vendo? Ó? Eu digo para a elaboração da apresentação. Então, em relação a Tito, eu só tenho o nome dele aqui, sem o sobrenome, e tem a profissão, que é de motoboy. É isso? Motoboy ou mototaxista? Motoboy, tá vendo? Ó? Então, não tem mais nenhum dado em todos aqueles dados para elaborar a apresentação. Lembra disso? Então, aí agora eu vou atrás de qual outro dado? Do reclamado. Então, vamos supor que aqui eu estivesse voltando lá, né? Deixa eu apagar esse amarelo aqui, ó. Então, vou apagar isso tudo aqui. Pronto. Vamos supor que eu estivesse voltando lá para ficar olhando quais são os dados que eu quero. Tá bom, tá bom. Então vamos aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui também. Então, vou desenhar aqui, ó. Já sei que é o motoboy, né? Aí eu vou voltar aqui. Qual é o reclamado? Ó, eu volto lá para o enunciado da questão. Após juntar. Não tem jeito, na prova você vai ter que ficar aí. Você vai ter que ficar nesse vai e vem. Ah, professor, dá muito trabalho, dá muito. Lembra lá no iníciozinho do nosso treinamento que eu falei para vocês, ei, aqui eu não vou enrolar vocês, não. Eu vou mostrar como é que é. E como é que é? É trabalhoso, infelizmente. Aí vem, ó, comprou uma motocicleta e começou a trabalhar em 15 de 12 de 2018. Não serve para nada para mim por enquanto, como motoboy, sim. Na Pizzaria Gourmet Limitada, olha, o nome empresarial é esse todo aqui, porque, como eu já falei para vocês, esse cara aqui está em maiúsculo. Ó. Então, eu já sei que o reclamado é a pizzaria. Deixa eu pegar lá. Gourmet, deixa eu ver como escreve isso aqui. E aí, se eu analisar aqui, ó, eu vou ver que eu não tenho mais nada, de mais nenhum dado sobre a pizzaria também. E do título só tem o motoboy. Localizada no município de Parauapebas, estado do Pará. Ó. Ah, comprou uma motocicleta e começou a trabalhar como motoboy na pizzaria localizada no município. Então, eu já sei, já tenho dado o endereçamento. Pará, Parauapebas, Parauapebas, estado do Pará, eu posso colocar só PA. Entendeu? Pronto, já tem todos os dados para fazer o endereçamento. Ó. Tá vendo? Aí,
que a gente vai coletar aqui? Os dados para eu colocar lá na tese da gratuidade de justiça. Recebi o valor do salário mínimo. O que mais que eu tenho aqui, ó? Que é importante. Eita! Que eu já anotei lá, ó. Que foi dispensado em 20 de setembro de 2019 e que continua desempregado. Tá vendo? Então, aí, no teu rascunho lá na prova, o que eu vou colocar? Você colocaria só gratuidade de justiça. Repara bem, aí você fala assim, professor, mas ó, quando você achou essa informação aqui em cima, ó, de com o valor de um salário mínimo mensal, o que você teria que colocar aqui? Se aqui no título eu coloquei número, eu numerei um, aqui, ó, né? No título eu coloquei número um, no município de Paraupebas eu coloquei. Ah, não, aqui eu coloquei número um, aqui eu colocaria número 2, né? Porque é como tá, nós fizemos lá, ó, endereçamento. Ah, não coloquei número, tá vendo? Como eu não coloquei número, então eu vou apagar esse número aqui, ó. Vou apagar, se eu conseguir, né? Apaguei, eu não coloquei número. Mas agora eu identifiquei aqui, ó, um salário mínimo mensal. Aí agora eu começo a fazer. Toda vez que eu achar alguma coisa que tem a ver com qualquer tese, eu coloco um número. E aí eu já sei aqui, ó. E para eu não ter que ficar copiando para cá um salário mínimo mensal, ó, eu já coloco aqui, ó, número um. Eita, borracha não vai dar, né? Número um, tá vendo? Ó? Esse um está atrelado à tese um. Depois, por quê? Porque se eu vi um salário mínimo aqui, eu já sei que eu vou encontrar o desempregado aqui, ó. Mas eu preciso dessas duas informações. Então, lá na tua prova, você vai colocar aqui número um, aqui número um. Tá tudo atrelado à tese um, tá vendo? Ó? Como se você estivesse rabiscando a sua prova. Por isso que eu estou usando aqui essa tinta azul, como se você estivesse lá fazendo com a caneta azul. Ó. Número um, gratuidade e justiça. Aí eu vou lá, presta atenção, os fatos eu só numero, como eu fiz lá. Aí eu vou lá, porque eu já pesquisei no meu índice alfabético remissivo, né, sobre todos os fundamentos da peça, ó, da tese, perdão, né? Então aqui, ó, todos os fundamentos da tese estão aqui. Aí o que eu faço? Eu vou lá no índice alfabético remissivo e procuro gratuidade e justiça. Achei. Aí, por exemplo, achei lá, tá o artigo 790, só tá o parágrafo terceiro, aí eu faço a remissão lá. Lá eu faço a remissão. Como é que eu vou fazer essa remissão aqui? Eu vou lá é, na minha, como é que chama? Na minha CLT, onde eu achei lá no índice alfabético remissivo, e vou colocar lá. Artigo 98 CPC. 93, perdão, 99, parágrafo terceiro. Tá vendo? CPC. Se for da CLT, por exemplo, aqui, ó, só tá o parágrafo terceiro. Aí eu vou fazer uma remissão aqui, ó. Não posso colocar o mais, porque eu não posso colocar o sinalzinho. Aí eu coloco aqui, ó. É, quarto. Eu quero escrever quarto aqui, tá? Essa confusão toda aqui ninguém merece. É para apagar isso aqui. Ah, tá. Vou deixar. Vamos supor que lá não tem o quarto, né? Não tem isso aqui. Aí eu vou escrever aqui o quarto. Tá vendo? Então, eu posso fazer. Isso aqui são remissões. E aí, não tem nada sobre a súmula. Eu vou lá e faço a remissão. Súmula 63. Não preciso colocar TST. Toda vez que a súmula for TST, eu não preciso escrever TST, que eu sei que elas são TST. Eu só vou escrever o nome se for súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Então eu coloquei súmula 463, já sei que é do TST, tá? Então,
Aí, eu estou lá na prova. O que eu vou fazer? Aí eu estou indo, vou lá, ó. Já fui lá no meu índice alfabético emissivo, já achei gratuidade e justiça e já coloco aqui do lado. Artigo 790, parágrafo terceiro, ou parágrafo, né? E quarto, certo. Ah, professor, mas eu fiz a remissão, então bota o artigo 98 também. O artigo 98 e 99, parágrafo terceiro, CPC. Tá vendo? Ah, professor, mas eu botei lá de súmula também. Então, súmula 463, 1 TST. Tá vendo? Por quê? Para eu não esquecer de colocar isso na hora que eu for desenvolver a tese. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a desenvolver a tese. Eu vou fazer por lá porque é mais fácil, né? Senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui. Essa aula vai ficar longa. Ninguém merece. Então, vamos aqui, ó. Ver aqui. Eita, como é que eu tiro isso aqui? Uhum. Exibição. Eita, isso aqui tá... Pronto. Já vou tirar isso daqui. Então, tirar essa manchinha daqui também. Não sai, não. Sai sim. Pronto. Então vamos, ó. Como é que vai ficar, ó? Nós já aprendemos, né? Ao juízo da vara do trabalho de Parauapé baixo. Tem que tomar cuidado na hora que você está fazendo a mão. O ideal é você fazer a mão, né? Para não ficar errando, tá? Eu estou fazendo porque é para ficar mais rápido, aí senão a gente vai ficar demorando demais. Tá bom? Aí como é que vamos botar aqui, ó? Tito. O que eu vou colocar aqui do lado? Sobrenome. Tenho, né? Quais são os dados que a gente já cansou de falar? Estado civil. Ah, professor, mas você colocou primeiro do que a profissão. Não faz diferença nenhuma, não, tá? Motoboy. CPF. Endereço eletrônico. Residente e domiciliado no logradouro. Número 3 pontinhos. Bairro 3 pontinhos. Cidade, botar município. Município da Federação 3 pontinhos. CEP 3 pontinhos. Ah, professor, mas CEP não vem antes aqui. Não, isso é besteira, tá? Aí vem. Repare que eu estou mudando um pouquinho a redação, tá? Procuração anexa. Viu? Recebe intimações do lugar. Ouro. 3 pontinhos. Número. 3 pontinhos. Ah, professor, o senhor não botou a nacionalidade nem endereço eletrônico do advogado. Não botei porque para simplificar, tá? Aí, como é o nome disso mesmo? Penduricalho. Aí é contigo, meu amigo. É contigo, minha amiga. Vai lá, coloca tudo que você achar que é legal, tá? Ah, professor, você esqueceu de uma coisa, pular uma linhazinha aí. É, esqueci mesmo. Porque aqui não tem pauta, né? Às vezes a gente esquece. Aí vem, por meio de seu advogado abaixo assinado, que recebe informações do procurador, procuração anexa, procurador, número, que mais? Bairro. Ó, repare bem, você tem que aprender a fazer isso à mão, tá? Município, CEP, 3 pontinhos. Aí, com fundamento no artigo 840, parágrafo 1º da CLT,
O que mais que a gente não pode esquecer aqui, hein? Propor reclamação trabalhista. Se a gente esquecer isso aqui, tá ferrado. E procedimento, três pontinhos, que a gente não vai saber o valor da causa mesmo, nunca tem valor lá na prova da OAB. Em face de. Como é o nome mesmo? Lá, pizzaria, né? Pizzaria Gourmet Limitada. CNPJ com sede né? No Gradouro, três pontinhos. Número, três pontinhos. Que mais mesmo? Ei, sumiu aqui para baixo. Porque tá vindo para cá. Cadê? Cadê você, cara? Sumiu. Número, três pontinhos. Vai, pontinhos. Gente. A gente não pode esquecer de uma coisa aqui, né? Parauapebas. Pará, tá vendo? CEP. Né? Porque, olha, o, o local onde o Tito trabalhava, ó, no município, que é onde está sediada a empresa, é ali. Se ele mora lá ou não, a gente não sabe, a gente não pode colocar no município dele lá, né, que ele reside em Parauapebas. Não dá para dizer isso. Mas pelo menos ele trabalha lá onde a empresa está sediada. Então aqui, ó, a gente não pode deixar de colocar Parauapebas, ó. Né? Isso? Aí que mais que vem? Bom. Nos fatos e políticos que passa a expor. Agora eu caprichei aqui na frase de ligação, né? Ninguém merece. Tá vendo? Eu quis dar uma caprichadinha lá. Entenderam, ó? Tá? Ó, é isso. Fizemos aqui. Eu acho que eu não deixei faltar nenhum dado, não, tá? Depois, qualquer coisa, vocês me mandem lá um zap e falam, pessoal, faltou tal coisa. Talvez tenha faltado mesmo. Que eu vou fazendo assim de cabeça, às vezes eu esqueço algumas coisinhas. É bom que vocês vão corrigindo. Então, aí, por que eu preciso disso aqui, ó, gente? Ó, porque essa frase de ligação, ela está informando, olha, terminei a apresentação, né? Já tinha feito o endereçamento, terminei a apresentação, agora vou passar para as teses. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, gratuidade de justiça. Eu vou titular, eu vou dar um título à minha tese. Professor, mas como é que eu vou saber o nome de cada tese, o título de cada tese? Gratuidade de justiça. Exemplo, tá? Dos benefícios da justiça gratuita. Outro exemplo. Da justiça gratuita. E assim vai, tá? Você inventa um título aí que tenha a ver com aquilo que você vai desenvolver. Então, ó, vamos lá nos nossos dados fáticos, tá? Ó. Um detalhe importante, muito importante. A partir do momento que você começa a desenvolver a tese, aqui eu vou tirar esses dois exemplos, tá? Só para o título é um só. Você escolhe um, cria um lá e tá tudo certo.
partir do momento que eu começo a desenvolver as teses, isso é muito importante, tá? Não existe mais Tito nem pizzaria gourmet. A partir daqui é só reclamante e reclamada. Reclamante e reclamada porque é pizzaria, né? Então, reclamante e reclamada, reclamante e reclamada. Então eu vou colocar o reclamante, sempre com a primeira letra em maiúsculo, tá? Ó. Olha o que eu vou fazer, tá? Trabalhou para a reclamada. Reclamada, tendo recebido durante. Aí eu vou colar especial aqui, ó, para vir já com aquela fonte. Um salário mínimo mensal. Além de. Não, não vou colocar de gorjetas aqui, não. Vou botar só porque os nossos dados são esses aqui. Então, um salário mínimo mensal, tá bom? Ó. Aí eu vou botar lá, ó. Repare que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Salário mínimo mensal. Eu estou pegando os dados que estão no exercício lá, tá? Como se estivesse copiando, eu deixei para copiar aqui que é melhor. Aí eu vou colocar aqui já nessa letrinha, ó. Salário mínimo mensal. Bom, em 20 de setembro, o, o reclamante foi dispensado. E continua. Ó, é como se você estivesse desenvolvendo lá a tese na tua prova, tá? Porque na prova não dá para você fazer rascunho, não, tá? Por isso que eu fiz aqui, o teu rascunho na prova é só isso aqui, gente. Não dá para você. Ah, eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou fazer o endereçamento, depois eu passo ali para esquece. Se você fizer isso, você não termina nem a peça. E depois você tem um monte de questões para resolver, tá? O teu rascunho é isso. Então, você pega os elementos da própria peça e vai desenvolvendo a tua tese. Ó, ele foi dispensado e continua desempregado. Não, olha agora o que eu vou fazer. Não tendo como. Aí eu vou lá no artigo 98 do CPC, lembra que eu falei para vocês? Que o principal artigo que a gente tem que levar em consideração aqui, ó, não tendo como pagar. Olha o que eu vou fazer. Ó. Vou primeiro colar aqui. É como se você estivesse copiando à mão, tá? Eu estou copiando e colando para você. Tendo como pagar, tá? As custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, assim, agora eu vou dar a consequência aos benefícios da justiça gratuita, conforme disposto nos artigos 790, parágrafos 3º e CLT, 98 e 99, terceiro CPC e súmula 63
o TST juntando-se a esta, que nós estamos fazendo a petição, né? A sua declaração de hipossuficiência. Hipossuficiência, tá certo. Acho que tá. Hipossuficiência, tá certo. Anexo. Aqui eu botei arquivo, tá? Ou você pode botar conforme documento anexo, é até melhor. Porque no processo eletrônico entra tudo como arquivo, né? Mas é documento, tá? Se você escrever também arquivo anexo, não tem problema nenhum. Eu só estou fazendo o que aqui no final, ó, atendendo ao comando aqui do parágrafo 4 do artigo 790 da CLT, tá? Então, repara, ó, como é que eu desenvolvi a tese. Eu peguei os dados que estão no exercício, sem inventar nada, e fui montando minha tese. Está aqui o fato é que ele recebia um salário mínimo, que ele foi dispensado e continua desempregado. Logo, ele não tem como, qual é a consequência? Ele não tem como arcar com as despesas processuais. Desse modo, ele tem direito que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita para poder postular sem ter que arcar com nenhum custo, nenhum gasto em relação ao seu processo, tá vendo? Juntando-se, aí eu complemento, juntando-se a essa, a sua declaração de hipossuficiência conforme documento anexo. E de onde eu estou tirando isso, ó, vou aqui na CLT, ó, o benefício será concedido a parte que comprovar a insuficiência de recurso, ó. Tá vendo? Quando ele fala aqui insuficiência de recurso, eu já sei que eu tenho que falar da declaração de hipossuficiência, ou você pode colocar declaração de pobreza também, tanto faz, tá? Entendeu? Tá começando a tomar corpo na sua cabeça aí, ó. Como é que eu tenho que fazer a peça para a OAB, a reclamação trabalhista? Primeiro endereçamento, depois toda a apresentação bonitinha, e depois eu vou separando, ó, de acordo com os fatos que eu identifico no exercício. Aqui eu identifiquei esses fatos, que eu numerei como 1, as teses que eu vou arguindo, ó, que eu vou desenvolvendo na peça, que eu vou desenvolver na peça. Tá vendo? Ó? Em regra, mas repare que outra coisa importante, que eu não vi nenhum pedido. Eu só disse aqui, comprovei que ele tem direito à concessão de benefícios da justiça gratuita. O pedido eu vou fazer depois. Tá? Aqui eu não fiz pedido, tá bom? Porque nós estamos tratando do modelo tradicional. Então, turma, desculpe-me se a aula ficou um pouco longa, mas não tinha como falar isso tudo, né, de forma muito rápida, a não ser que fosse enrolar vocês aqui, mas para explicar direitinho tive que me alongar. Mas é isso, espero que vocês estejam aproveitando aqui as minhas dicas e no próximo vídeo a gente já fala de mais uma tese. Nós vamos falar das horas extras, tudo bem? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau para todos.